Fala aí, galera, meu nome é Rodrigo. Hoje eu vou tentar explicar uma coisa aqui bem complexa para vocês. Eu espero que vocês consigam entender toda a confusão que eu criei aqui, mas eu acho que isso vai servir para tirar a dúvida de muita gente. Por que o Ryzen se beneficia tanto de uma memória mais rápida, coisa que não acontecia com as arquiteturas anteriores lá, nem o FX, nem o Core 7, ambos se beneficiam, claro, mas por que o Ryzen se beneficia tanto disso? Eu vou tentar explicar para vocês. Eu vou colocar os desenhos aqui para que fique legal. Caso eu não ache os desenhos, eu vou colocar o meu próprio desenho que eu fiz para poder explicar para vocês isso aqui. E eu espero que vocês consigam entender toda a confusão que eu criei aqui. Bom, vamos lá. Vocês precisam entender como funciona a arquitetura de acesso à memória dos processadores. Geralmente, existem vários, mas geralmente são usados dois, o SMP e o NUMA. O SMP é o Symmetric Multiprocessing. Eu vou explicar para vocês aqui, colocar o desenho do lado, como é que esta porra funciona. É o seguinte, imagina que você tem lá quatro processadores, um controlador de memória e quatro bancos de memória diferentes. Quatro bancos lá de memória diferentes. O processador ele vai fazer o acesso na memória através daquele controlador. Ele vai lá acessar o controlador de memória e o controlador de memória vai direcionar ele para um banco de memória. E lá embaixo você tem os dispositivos de entrada e saída interconectados. Vou colocar o desenho aqui. É bem claro, nessa arquitetura aqui, você consegue notar que só de o processador ele ter que sair lá de dentro dele, né, das memórias cache, da memória que está dos registradores e dos níveis de cache dele, isso aqui já demanda um trabalho para ele muito grande. Ele acessar lá o barramento para poder acessar a memória. Agora você imagina a concorrência de quatro processadores dentro de um controlador de memória. A aplicação vai ter que controlar isso e principalmente o sistema operacional. Ou seja, o gargalo aqui dentro, no acesso e na comunicação, pode ser enorme. Então esse aqui foi o SMP. Agora a gente vai para o NUMA, que é um Non-Uniform Memory Architecture. O que acontece aqui no NUMA? Imagina lá que você tem os quatro processadores. No vídeo do Xeon, se você puder dar uma olhada, eu mostrei exatamente o desenho do QPI e exatamente como funciona uma arquitetura NUMA, QPI da Intel, o Quick Patch Interconnection, com Xeon lá numa placa-mãe multiprocessada. Então o que acontece aqui? Você tem quatro processadores interligados, um aqui, eles são interligados ali via o barramento, pode ser o Infinity Fabric, pode ser o QPI da Intel, pode ser o Hypertransport, o caralho. E o que acontece? Cada processador desse tem o seu próprio controlador de memória. Ou seja, a concorrência é muito menor. Ele tem lá o seu banco de memória e ele acessa aquele banco ali. Os processadores se interconectam através do barramento e lá embaixo tem os dispositivos de entrada e saída. A concorrência aqui é muito menor. Um processador pode acessar a memória do outro também, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque isso vai ficar muito complexo. Então o que vocês precisam saber é a diferença, a principal diferença entre os dois tipos de arquitetura de acesso à memória. Agora vamos lá. Ryzen. O que acontece dentro da porra do Ryzen para ele ter tanto problema lá com acesso às memórias dele? Dentro de um núcleo, para você que não sabe como o Ryzen funciona, eles são dois módulos. Dentro de cada módulo, ele tem quatro núcleos, quatro processadores, SMT2. O que é SMT2? Ele consegue dividir um núcleo em duas threads e cada núcleo desse tem, vamos lá, presta atenção, 2 megas de cache L3. Então, se ele tem 2 megas de cache L3, ele tem ali dentro de cada CCX 8 megas de cache L3. Se ele tem 2 CCX, ele tem lá um total de 16 megas de cache L3. O que acontece aqui dentro, cara? O CCX do Ryzen, ele trabalha dentro da arquitetura NUMA. Ou seja, ele tem lá os controladores dele de memória, ele vai saber lá quando acessar cache e quando acessar a memória principal.
Então, quando você tem uma carga de trabalho que ultrapasse os 8 megas de cache L3, o que o Ryzen tem que fazer? O que o Ryzen faz? O Windows e a sua aplicação lá, o Linux não faz isso. O Linux trabalha de uma forma bem mais inteligente em relação a isso aqui. O Windows reconhece que ele é um sistema SMP e não um sistema NUMA. Então o que acontece? Ele em vez de, quando extrapolou os 8 MB do CCX, ele buscar na memória principal, não. Ele vai lá no outro CCX buscar os dados. Se ele acerta, você ainda tem, se ele tem um cache hit lá dentro, você ainda tem você não é penalizado. Mas quando ele erra, ele é penalizado, ele tem que ir até a memória principal, ou mesmo que não, o sistema tenha que entrar ali em estado de espera, e ele tenha que acessar o disco, e do disco, via DMA lá, ele jogar os dados na memória principal. Isso é uma eternidade do caralho. Eu acho que eu confundi vocês aqui, mas vamos lá. Vamos lá. A largura de banda entre os CCX é de 22 GB por segundo. É coisa pra caralho para interconectar os processadores ali, mas não é maior do que teria que ser a velocidade da memória cache L3. A memória cache é uma coisa absurdamente rápida. Por isso que elas são bem pequenininhas ali, porque elas custam muito caro e elas são ultra rápidas. Quanto mais alto o nível da cache, L1 é o mais caro de todos, o mais rápido de todos, L2 e o L3. O L3 ele deveria, o CCX ele deveria ter uma largura de banda de 175 GB por segundo para poder acompanhar a velocidade do cache L3. E isso não acontece. Ou seja, por conta do sistema operacional e da aplicação entender que os jogos ou a sua aplicação ali, ou o sistema operacional, que o seu processador trabalha numa arquitetura SMP, que ele tem uma concorrência ali no controlador de memória, ele faz com que o Ryzen acesse o outro CCX em vez dele ir direto na memória principal e matar esse tempo aqui. Tudo bem que se ele acerta, ele tem uma certa... ele consegue ali ter uma latência alta, mas ele acertou o dado. Agora, quando ele erra 2 vezes, entendeu? Ele faz um caminho completamente estúpido aqui nesse caso. Por isso que quando você tem uma memória mais rápida, uma memória RAM, uma memória principal mais rápida, ele consegue levar esses dados muito mais rápido ao processador. Por isso que o Ryzen consegue tirar tanto benefício da memória RAM. Por que alguns jogos não acontecem? Porque alguns jogos conseguem entender perfeitamente isso aqui. Se você usar o Ryzen no SQL Server, ele vai conseguir entender isso aqui perfeitamente. Perfeitamente. Quando você tem que acessar lá o L3 do AMD-FX, ele consegue ser até mais rápido do que o Ryzen quando tem que lidar com esse imbróglio todo aqui dentro do processador. Então, isso é o que acontece. Ficou confuso pra caralho, não ficou, cara? Eu acho que ficou. Eu vou colocar os desenhos. Pô, tem gente me mandando mensagem nessa hora. Eu vou colocar os desenhos aqui para que não fique tão assustador isso aqui. Mas agora você consegue entender o que acontece dentro do Ryzen. Por que acontece isso tudo, entendeu? Quando a carga ultrapassa lá os 8 megas de cache dentro do CCX dele, ele vai lá no outro CCX porque o sistema operacional ou a sua aplicação não entende isso. Os jogos não entendem isso. O Battlefield é um jogo que tem muita dependência de memória cache. Tem alguns testes aí na internet que testaram só a memória cache do Battlefield e você vê a diferença que dá quando você aumenta lá a velocidade da memória, ou tem quando você aumenta, eu não sei como é que funciona no Ryzen, mas se tem alguma forma de você aumentar a velocidade do cache no FX, você podia aumentar lá a velocidade do Northbridge, que ele controlava a velocidade da memória cache também. Então, pessoal, deu para entender esta porra? Eu acho que deu, né? Isso é o que acontece
dentro do Ryzen, dentro do Windows, dentro do Linux, dentro do SQL Server. O Ryzen ele é baseado numa arquitetura NUMA, e isso aqui geralmente é usado em servidores. E antigamente, mais antigamente, servidores de alto desempenho que tinham placas biprocessadas, quadriprocessadas. O Ryzen é baseado nessa arquitetura aqui. E ele tem o problema lá de o sistema operacional ou a aplicação não entender isso e ele buscar lá dentro do outro CCX que não tem largura de banda suficiente para acompanhar a velocidade da memória cache. Pessoal, se vocês gostaram dessa merda, curte aí, dá aquele like. Fui!